Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Tudo que há no céu
antes de participarmos da ceia do Senhor, antes de participarmos da mesa do Senhor, eu quero trazer uma mensagem, não é muito longa, ela é breve, mas o propósito, o objetivo é que você assimile, que você receba esses valores e princípios que eu quero compartilhar, que você receba para a sua vida e diga o seguinte: ok, eu vou praticar isso, eu vou viver isso, eu vou experimentar, experienciar essas verdades contidas na palavra de Deus. Eu quero usar como título: Como confiar em Deus. Como confiar em Deus. Eu quero ler um texto que é sobre a história de Davi e Golias, ok? Eu quero ler o texto, depois eu quero explicar para você este contexto. 1 Samuel, capítulo 17, de 38 a 40, diz assim: o rei Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. O rei Saul pegou a armadura dele e colocou sobre Davi. Pôs um capacete de bronze na cabeça de Davi e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado aquela armadura. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei, não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje, na sacola de pastor que o trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu, foi na direção do gigante Golias. Aqui nós temos a descrição exata do momento muito importante na vida de um jovem chamado Davi. Davi ainda não tinha completado 20 anos de idade, era um adolescente. Essa história está dentro do contexto quando o exército de Israel está em guerra contra os filisteus, uma nação perto de Israel. Davi é um jovem pastor de ovelhas e o seu pai Jessé o incumbiu de levar mantimento, alimento para os seus irmãos mais velhos, que eram soldados e que estavam no exército e que estavam na guerra. Quando Davi chega lá naquele momento, ele encontra a seguinte cena: um gigante chamado Golias, que já por 40 dias desafiava o exército de Israel. 2 vezes por dia, o gigante Golias gritava: Rei Saul, mande o seu melhor soldado lutar contra mim. Se ele me vencer, nós seremos seus servos, mas se eu vencer o seu melhor soldado, o rei Saul, vocês serão os nossos servos. E a Bíblia diz que ele gritava de manhã e de tarde, já fazia 40 dias, e não tinha ninguém no exército de Israel que se prontificava, que seria um voluntário para lutar corpo a corpo com o gigante Golias. Ninguém se dispôs a enfrentar o desafiante. Davi chega no campo de batalha exatamente nesse momento, quando o gigante Golias, mais uma vez, lança o seu desafio contra o exército de Israel. Davi, vendo a situação vergonhosa, Davi se dispõe a ir lutar contra esse gigante. E então o rei Saul empresta as suas próprias armaduras para vestir Davi. Mas Davi diz que não podia andar com as armaduras de Saul. Davi não tinha experiência em usar esses tipos de armamentos, não tinha prática em usar aquelas armas. Aqui nós já podemos aprender então uma lição preciosa. Que posição nobre a posição do jovem Davi. Davi reconhece que não sabia usar aquelas armas. Com isso, Davi assume que não era capaz de tudo. Davi estava dizendo: existem algumas coisas que eu sei, existem algumas coisas que eu não sei. Existem algumas coisas que eu sou capaz, existem algumas coisas que eu não sou capaz. Posso ouvir um amém? Amém. Ter essa consciência é muito importante, pois isso produz descanso em nós, serenidade, tranquilidade. Eu não vou assumir algumas coisas que eu sei que eu não sou capaz. Simples.
Por isso, podemos tirar aqui como conselho: firme-se naquilo que Deus tem te chamado para você fazer, e não naquilo que as pessoas querem que você faça. Davi sabia lutar, mas de um outro jeito. Não do jeito do rei Saul, não do jeito convencional que os soldados lutavam. Este momento na vida de Davi foi uma das coisas mais importantes que aconteceu a ele. O grande profeta Samuel já tinha ungido Davi para ser rei no lugar de Saul. No entanto, Saul ainda estava reinando. Davi estava esperando, aguardando. Davi não quis usurpar o trono de Saul, mas a vitória que Deus deu a Davi sobre o gigante Golias acelerou o processo e colocou Davi no trono de Israel. Com isso nós podemos aprender que Deus permite as lutas, Deus permite sim algumas adversidades em nossas vidas, não para sermos derrotados, mas para sabermos o que a Bíblia diz sobre quem de fato nós somos. A Bíblia Sagrada diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos amados de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus que nos fortalece. E no momento de adversidade, nós podemos comprovar essas verdades da palavra de Deus. Aleluia! Por isso, Deus permite passarmos por algumas lutas, algumas adversidades, não para lutarmos, mas sim para ficar bem claro que somos nós que recebemos a vitória dada por Cristo Jesus. Jesus já conquistou e Ele nos dá a vitória. Por isso, nós não somos um exército de conquista, nós somos um exército de ocupação. Quem conquistou foi Cristo Jesus. Aleluia! Nós tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para cada um de nós. Vejamos algumas lições importantes nessa história de Davi derrotando o gigante Golias. O primeiro ponto, e aí você pode conversar essa semana aí no seu grupo familiar. Não viva a sua vida nas estratégias dos outros. Não viva a sua vida nas estratégias dos outros. Como já vimos, o rei Saul queria que Davi lutasse do jeito que Saul indicava, com as armas dele, com as estratégias dele, mas Deus tinha uma estratégia diferente para o jovem Davi enfrentar o gigante Golias. Deus é capaz de dar estratégias específicas para esta situação que você está enfrentando. Deus é capaz, eu vou repetir, de dar estratégias específicas para essa situação que você está enfrentando. Não necessariamente você precisa copiar a estratégia dos outros. O que eu estou dizendo é, diante dessa situação adversa que você está enfrentando, olhe para cima, busque de Deus a direção que te conduzirá à vitória. Não olhe ao redor, não busque o natural e comum. A saída vem do alto. A vitória de Davi sobre Golias veio do alto e não da terra. Aqui, Davi começa a aprender como confiar em Deus. O título dessa nossa meditação é Como confiar em Deus. Ao invés de Davi confiar nas armaduras de Saul, ele decidiu confiar em Deus. Ao invés de você confiar na chuteira do Neymar, você confia em Deus. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos deu talentos, capacitações específicas. A habilidade que você tem veio do teu Pai Celestial, portanto comece a usá-las. Mateus capítulo 25, 14 e 15, olha que lição importante. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Jesus está dizendo isso. A um, ele deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então o dono da propriedade partiu. Olha que texto intrigante. A cada um
Ele deu os talentos de acordo com a sua capacidade. É interessante que a palavra capacidade, traduzida para o português, no grego é dunamis. Dunamis. Dunamis é o poder de Deus na nossa vida. Então esse texto está dizendo que o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, ele nos capacita. E por que uns têm mais capacidade e outros menos capacidade? Porque uns usam mais o poder do Espírito Santo e outros usam menos. Essa é a diferença. O poder é o mesmo, a fonte é o mesmo, a capacitação é a mesma. Mas uns usam o poder do alto e outros confiam na armadura de Saul. Uns usam o poder do alto e a capacidade dada por Deus torna-se maior. Outros confiam no seu doutorado, no seu mestrado, no seu pós-doutorado e deixa a capacidade divina de lado. Deus está falando com alguém? Amém? Que texto lindo esse! Deus nos capacita sobrenaturalmente quando dependemos dEle. 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz assim, 2 Coríntios 3, 5 e 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de... Olha o versículo seguinte, o qual vai nos capacitar depois que estivermos lá na glória. O qual já nos capacitou. Olha, o qual já nos capacitou para sermos ministros, para sermos diáconos de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Vamos vencer o nosso dia a dia na capacidade dada a nós pelo nosso Deus e Pai. A nossa capacidade vem de Deus, e essa capacidade nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós e também sobre nós. Pastor, existe uma diferença de eu ter o Espírito Santo dentro de mim e sobre mim? Existe uma mega diferença. Toda pessoa que diz, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita nela. Toda pessoa. Ah, pastor, eu achava que isso era só para pentecostal. Não. Toda pessoa que nasce de novo, que reconhece que Jesus Cristo é teu Senhor, teu Salvador, o Espírito Santo habita dentro dela. E quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, ele traz 9 frutos. 9. Ou o fruto do amor com 9 expressões. Gozo, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Agora existe um dia em que o Espírito Santo vem sobre nós. É uma segunda experiência. Quando ele vem sobre nós, aí ele nos capacita para agirmos, ele nos capacita para fazer. Quando ele vem dentro de nós, ele nos capacita para sermos. Sobre nós, para fazermos. Amém? E aí quando ele vem sobre nós, ele dá a nós a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, fé, operação de maravilhas, línguas, profecias, interpretação de línguas. 9 dons. Os dons quando vêm sobre, o fruto quando vem dentro. Posso ouvir um amém? Amém. É isso que o texto sagrado está dizendo. Se você quiser, se você puder, diga comigo assim, a minha capacidade e a minha força vem de uma única fonte, do meu Pai Celestial, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Eu já sou capaz. Eu já sou capaz. O Espírito Santo já me capacitou a fazer tudo com excelência para a glória de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma segunda verdade, segundo ponto, não tente imitar o que os outros estão fazendo. Não tente imitar o que os outros estão fazendo. Mais uma vez o texto em 1 Samuel 17, 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse ao rei Saul, ó rei Saul, me desculpe, eu não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não tente imitar o que os outros estão fazendo. Davi está dizendo o seguinte, rei Saul,
eu não posso imitar o Senhor. Usar as armas do rei Saul é imitar o que Saul fazia, a maneira com que ele guerreava. Saul era um grande guerreiro, mas está na hora de olharmos para o nosso Deus e Pai e dizer o seguinte: Senhor, eu dependo do Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. Não era a vocação de Deus para Davi guerrear com aquela armadura. Ou seja, nós devemos nos refugiar em Deus. Refugiar em Deus é expressar quem você é na identidade que Deus te deu. Deixa eu repetir. Refugiar em Deus é expressar quem você é na identidade que Deus te deu, na capacidade que teu Pai Celestial te deu, na sua individualidade espiritual. Por isso, pare de imitar os outros. Por isso, pare de imitar os outros. Fale com a sua voz, cante com a sua voz, chore com as suas lágrimas, sorria com o seu sorriso, ore com o seu coração, ame com o seu amor, abrace com os seus braços. Deus te fez originalmente original. Deus quer que você seja você. Aleluia. Aleluia. Queridos, andemos segundo a capacidade que o Espírito Santo já nos deu. É assim que aprendemos a confiar em Deus. Mas, pastor, isso não é egoísmo? Não, não é. Isso é identidade. Isso é autoaceitação. Isso é assumir quem Deus diz que você é. Aceite quem você é, pois Deus já aceitou quem você é, ao ponto de Jesus Cristo morrer por você, para ter você do lado dele. Meu Deus! Mas a Bíblia Sagrada diz que você pode imitar. Posso imitar ou não posso, pastor? Espera lá. Hebreus 13, 7. Olha lá. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. Amém. E considerando atentamente o fim da vida deles, imite a fé que tiveram. Imite a fé de Abraão. Imite a fé de Timóteo. Imite a fé de Paulo. Imite a fé do Pio. Imite a fé. A Bíblia Sagrada diz que devemos e podemos imitar, mas imitar a fé, a confiança que esses homens e mulheres de Deus tiveram e têm ainda em Deus. A fé pode e deve ser imitada, porque a Bíblia diz que existe uma só fé. Não devemos imitar o jeito das pessoas viverem. Aprendamos a confiar em Deus e sermos quem nós somos. Mais um princípio aqui. Terceiro lugar. Não tente ser mais do que você é. Davi fez uma declaração poderosa depois que o rei Saul lhe deu a sua própria armadura. Ele diz: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Seria muito fácil Davi se encher de orgulho e soberba por estar usando a armadura do rei Saul. Mas Davi não tentou ser mais do que ele era. Eu não estou acostumado. Eu não sou treinado a usar essa armadura. Eu não sei como usar essa armadura. Amados, o orgulho nos leva a pensar de nós mesmos mais do que convém. Onde o orgulho entra em nossos corações? Quando é que o orgulho entra em nossos corações? Quando nós começamos a fazer comparações. Não devemos olhar o que Deus deu ao nosso irmão. Devemos sim querer o que Deus deu para nós. Devemos sim amar o que Deus nos deu. Devemos sim agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu. Devemos sim servir as pessoas com aquilo que Deus nos deu. Davi tirou a armadura que era do rei Saul. Vamos também, amados, tirar algumas coisas que estão sobre os nossos ombros. Coisas que fomos aceitando com o passar do tempo. Coisas que fomos assumindo pouco a pouco. E então começamos a pensar que nós somos mais do que de fato nós somos. Você já possui a medida perfeita. Por isso,
somente o que Deus te deu é o que você consegue carregar. Davi tirou aquilo de sobre si. Não tenha medo de tirar algumas coisas que você acrescentou na sua vida e agora você sabe que não lhe ajuda em nada, pois você não está conseguindo andar com isso. Algumas mulheres assumiram alguns papéis que não estão conseguindo andar com isso. Mulheres com 45 anos, 50 anos, infartando, morrendo, porque estão assumindo coisas que elas não conseguem andar com isso. Alguns homens estabeleceram um padrão que não estão conseguindo andar com isso. Alguns assumiram alguns controles que não conseguem mais controlar os controles. Alguns assumiram alguns tipos de imagem que não conseguem manter essa imagem em pé e não estão conseguindo andar com isso. É o momento de tirarmos algumas coisas de cima de nós, como fez Davi. Davi diz: tire isso de cima de mim, rei Saul, eu não consigo conviver, eu não consigo andar com isso. Comece a confiar em Deus. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos libertar, verdadeiramente somos livres, aleluia. Seja totalmente livre ao ponto de confiar somente em Deus Pai e não na armadura de Saul que alguém quer colocar sobre você. Não carregue o que não é seu. Não carregue o que Deus não te deu. Posso ouvir amém? Mais um ponto. Vocês aguentam mais um pouquinho? Caminhe também na sua própria experiência. Caminhe na sua própria experiência. O que eu quero dizer com caminhar na sua própria experiência? Eu quero dizer, dê passos conscientes. Caminhe de acordo com a sua experiência. A sua experiência é a medida da capacidade que Deus já te deu. Eu vou repetir. A sua experiência é a medida da capacidade que Deus já te deu. Em nossas vidas, aos poucos, vamos crescendo em experiências. E devemos usar estas experiências. Experiências são memórias do que Deus fez em nós e através de nós no passado. Experiências são memórias do que Deus fez em nós e através de nós no passado. A adversidade que você está passando agora não é maior do que as vitórias que Deus já te deu no passado. O problema que está preocupando você não é maior do que as vitórias que Ele já te deu no passado. Lembre-se dessas suas experiências. Em nossas vidas, aos poucos, vamos crescendo em força. Ninguém nasce forte. Em nossas vidas, aos poucos, vamos crescendo em sabedoria. Ninguém nasce totalmente sábio. O viver diário, a confiança em Deus, a comunhão com os irmãos, o aprendizado da palavra de Deus nos fortalece pouco a pouco, dia a dia. Nós somos como o amanhecer. A luz vai brilhando até ser dia perfeito, diz a Bíblia Sagrada. Em 1 Samuel 17:33, o rei Saul faz uma avaliação sobre Davi. Olha como o rei, guerreiro, forte, sábio, faz a avaliação de Davi. Ele diz assim: porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem. Alguns estimam que Davi tinha 17, 18 anos. Um adolescente. Ele é guerreiro. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é muito experiente. Você pode imaginar? A maior autoridade da nação, o próprio rei Saul, disse que Davi era incapaz de lutar essa luta. Isso acontece conosco também. Vozes dizem que não podemos, que não somos capazes. Porque essas vozes nos avaliam pela nossa aparência. Vozes dizem que nós devemos desistir. Mas a fonte da nossa força, ela é interna, ela não é externa. A nossa fonte é espiritual, não é material. A nossa capacidade vem do alto, vem do nosso Pai Celestial, ela não vem da terra. Por isso o poder que Deus nos deu não é visível, ele é invisível. É interessante, amados, que nós acionamos esse poder pela fé.
Acionamos esse poder divino pela gratidão. Nós acionamos o poder divino declarando a palavra de Deus. Nós não lutamos com as nossas forças, lutamos confiando no que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Aleluia. Quando Davi ouviu a desaprovação do rei Saul, Davi disse o seguinte: rei, eu tenho algumas experiências. Eu quero compartilhar algumas experiências que Deus já me deu. Olha por gentileza os versículos 34 e 35. Davi respondeu: este seu servo, eu, Davi, apacentava as ovelhas do meu pai, Jessé. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás do leão, eu saía atrás do urso, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba, pela juba e o golpeava até matá-lo. Imagina você no lugar do rei Saul, ouvindo um jovem de 17 anos falando isso para você. Você diz, agora ficou louco de vez. Endoidou esse menino. Agora que não vou dar a oportunidade dele lutar contra Golias, mas nunca. Ainda bem que ele tirou a minha armadura. Porque a minha armadura representava eu. Como que o menino diz que ele apacenta as ovelhas do seu pai, e se um urso ou se um leão vem atacar o rebanho, ele vai atrás, livra a ovelha da boca do leão, da boca do urso, e ainda mata o leão com as mãos. Davi está narrando as suas experiências. Meu irmão, minha irmã, nem todas as pessoas creem nas experiências que você conta. Nem todos. Muitas vezes as nossas experiências servem para convencer os outros, e não a nós mesmos. Era isso que Davi estava fazendo. Davi estava convicto de que Deus lhe daria a vitória. Mas ele fala da experiência que ele tinha para convencer a Saul. Saul, é o seguinte, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, Ele me trouxe até aqui. Você acha que Ele me trouxe aqui para eu morrer, para eu sucumbir, para acabar tudo aqui? Não! Você está entendendo ou não? Deus te trouxe até aqui. Você já passou por situações adversas, situações difíceis, você já passou por pandemia, já passou por crises. Deus te trouxe até aqui para você morrer aqui, agora, diante dessa situação adversa? Não! Aleluia! A palavra desistir não existe. Olha o que diz os versículos 36 e 37. Davi diz assim: este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso, esse gigante aí, será como um deles, porque afrontou, não a mim, Davi. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele está zombando de Deus. Se zombar de mim, tudo bem, mas está zombando do meu Deus. Zombando do Deus vivo. O Senhor me livrou, próximo, e Davi continuou dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão, o Senhor me livrou das garras do urso, o Senhor me livrou daquela crise, o Senhor me livrou daquela dificuldade, o Senhor me livrou daquela adversidade. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e o Senhor Deus seja com você, Davi. Aleluia. Amados, glória a Deus. Davi tinha uma memória. Davi tinha experiências. Experiências são memórias do que Deus fez em nós e através de nós. E isso prova que Ele continuará fazendo. Ele não para. Olha esse texto de Filipenses 1:6, por gentileza. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la.
Ele começou, Ele vai completar. Deus não é Deus que desiste. Deus não é Deus que para no meio do caminho. Deus não é Deus que abandona projetos. Deus é Deus que vai até o fim. Aleluia! Aleluia! Davi sabia que a experiência de ter matado o leão e o urso revelava a capacidade de Deus na vida dele e através dele. Não era a capacidade de Davi, era a capacidade de Deus. Davi estava dizendo ao rei Saul: ó rei Saul, o meu Deus me deu vitórias no passado e me trouxe até aqui, não para ser derrotado por esse gigante. Deus me trouxe até aqui para glorificar o nome dele através da minha vida. Aleluia! O Deus que já nos deu vitórias no passado, continuará a dar-nos vitórias no presente e no futuro, pois Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aleluia! Aquele que começou a boa obra irá concluir. Deus nunca começou algo e desistiu. Deus termina bem tudo aquilo que Ele começou. Portanto, não desista, meu irmão e minha irmã. Continue confiando, continue declarando a palavra de Deus, continue agradecendo a Deus. A abundante colheita já chegou, já pertence a você. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Se você quiser, puder, diga comigo assim: o meu Senhor Jesus, que me livrou das garras de Satanás e seus demônios, Ele me livra também desse problema, dessa adversidade, do presente momento. O meu Senhor Jesus, que me sustentou até aqui, continuará a me sustentar. E Ele me entrega uma abundante colheita. Por isso eu digo, amém, aleluia, lambano, eu recebo, é meu, me pertence, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Continue confiando. Continue confiando em Deus. Mais um ponto. Volte a usar as estratégias que um dia queimou dentro do seu peito. Volte a usar as estratégias que um dia você usou. Deixa eu explicar para você. 1 Samuel 17:40 diz assim: Davi pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda, com a sua tiradeira na mão, foi na direção do filisteu. Davi pegou o seu cajado, Davi pegou o seu alforje de pastor, Davi pegou a sua funda, a sua tiradeira, Davi pegou 5 pedras lisas escolhidas, Davi voltou para os instrumentos que ele conhecia muito bem, aquilo que ele tinha, aquilo que ele sabia usar, aquilo que lhe dava paixão. Irmãos, vamos pegar novamente algumas coisas que nós deixamos de lado e que nós temos habilidade de usar, de manusear. O que eu estou dizendo é, aproprie-se novamente daquilo que já é seu. Volte à vida de oração. Volte à leitura da palavra de Deus. Volte ao ministério da música, volte à evangelização, volte a orar pelos enfermos, volte a liderar grupo familiar, volte a confiar nas pessoas, volte a amar a igreja, volte. Volte a frequentar os cultos regularmente, volte a servir em alguma área da igreja. Davi pegou aquilo que lhe era familiar, o cajado, a funda, o alforje, as pedras. Ele não pegou aquilo que Saul queria lhe dar,
O rei Saul queria que Davi usasse a sua espada em lugar do cajado. Saul queria que Davi usasse a sua lança em lugar da funda. Mas Davi deixou de lado, abriu mão do que o rei Saul queria, e Davi se agarrou naquilo que queimava dentro dele. Davi pegou as coisas simples. Davi pegou aquilo que lhe dava paixão de fazer. Vamos voltar à simplicidade. Vamos voltar a sentir aquele fogo, aquela paixão em nossos corações. Volte, volte. Volte a dar tempo aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo, aos seus amigos. Volte às coisas simples. Por que se deixar levar por essa correria louca e insana? Por que se atarefar tanto por coisas que não te dão alegria? É tempo de fazer as coisas com paixão e com ardor. É tempo de confiar novamente em Deus. É tempo de falar sobre o Espírito Santo. É tempo de voltar a falar em línguas. É tempo de chegar na igreja, ao invés de você ficar olhando as redes sociais e se distraindo, desliga o celular, se ajoelhe e ore ao Senhor. Vamos voltar àquilo que nós abandonamos. Meu Deus! Eu acho que eu menti para vocês. Eu falei que era só um devocional curtinho. Irmãos, volte a confiar em Deus como antigamente você confiava. Volte aquelas experiências que você olhava para a direita, para a esquerda, para lá, e não tinha saída. Você falava, Deus, e a resposta vinha. E hoje você já não faz mais isso, Deus, porque você já tem a saída, você já tem a solução, você já tem o seu network, você já está usando a armadura de Saul. Tire isso de sobre a sua vida. E volte a confiar em Deus. Aleluia. Oh! Meu Deus! Mais um ponto. Não se aflija com o desprezo dos outros. Aqui nós temos, nessa experiência de Davi, mais uma importante lição para nós. Olha por gentileza os versículos 42 e 43 do capítulo 17. O filisteu olhou e, vendo Davi vai em direção ao gigante. Ele olha para Davi e o desprezou. O gigante Golias desprezou Davi. Se existe uma posição, mas muito, muito especial de ocupar, é quando alguém despreza você. Aí é bom demais. Porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, os deuses de Golias, o filisteu amaldiçoou Davi. Pronto. Aí já não era uma batalha aqui na terra. Agora já era uma batalha entre deuses. Golias disse, ei, os meus deuses são mais poderosos do que o seu Deus, Davi. O gigante Golias olhou para Davi com desprezo. Você está disposto a ser desprezado nos enfrentamentos do dia a dia? Viver a vida confiando em Deus não é aparentar o que você não é e nem o que você não tem. Confiar em Deus é viver a essência das habilidades que Deus já te deu, já nos deu. Muitas vezes adicionamos coisas em nossas vidas somente para não sermos desprezados. Deixe que o inimigo te despreze, que ele não te valorize. Não necessitamos ser valorizados por tudo e nem por todos. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi desprezado. Não precisa andar num carro onde você tem dificuldade de pagar as prestações só para aparência. Não adianta botar uma roupa que você está pagando em 20 prestações só para impressionar alguém.
O nosso Senhor Jesus foi desprezado. Ele diz aqui em João 15, se o mundo os odeia, também tenham em mente que também o mundo me odiou. Ele diz, se vocês pertencessem ao mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, disse Jesus, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo não gosta de vocês. Deixe para lá os olhares de desprezo. Deixe para lá as palavras de desprezo. Deixe para lá os gestos de desprezo. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E Ele diz que você é um filho amado, que você é uma filha amada, e isso basta. Já não somos valorizados por Deus baseado naquilo que nós temos, não. Nós somos valorizados por Deus baseado em quem Ele nos transformou em filhos. A nossa alegria não vem da aceitação, a nossa alegria vem do Senhor Jesus Cristo. A nossa abundância não vem dos nossos esforços, a nossa abundância vem dos méritos de Cristo Jesus. A nossa energia não vem da nossa aceitação, a nossa energia vem do Espírito Santo de Deus. Por isso, Atos 1:8 está escrito, Atos 1:8, mas vocês receberão poder, dunamis, capacitação, capacidade, ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e vocês serão minhas, vocês serão meus, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão os meus testemunhos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. As armas e estratégias de Davi foram ridicularizadas pelo adversário. Davi era, aos olhos do adversário, um guerreiro fraco e ultrapassado. Usava um cajado, vara, atiradeiras de pedras. Mas Davi era, aos olhos de Deus, o homem segundo o seu coração. Você está disposto a dar de ombros aos falatórios, aos escárnios, à falta de consideração? Pois aos olhos de Deus você tem valor, você é um ser, você é alguém. Você já está abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Pode ser que alguns nos desprezam por crermos em Cristo Jesus, por sermos membros de uma igreja. Alguns nos desprezam e zombam de nós porque nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, por levantarmos as nossas mãos em louvor e adoração ao nosso Deus. Alguns nos desprezam porque nós gritamos aleluia! Alguns nos desprezam porque nós dançamos da presença de Deus em liberdade. Alguns nos desprezam por crermos que o sexo é somente no casamento. Alguns nos desprezam por abrirmos mão de coisas que nos devem. Por crermos que Jesus Cristo está voltando. Por crermos na eficácia da oração. Mas estas são as nossas armas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz a Bíblia Sagrada. Não importa o desprezo, não importa as palavras ácidas, o que importa é que nós cremos em Deus Pai. Nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Nós cremos na igreja do Senhor Jesus. Nós cremos na comunhão dos irmãos. Cremos no poder da palavra de Deus declarada. Cremos no poder do louvor e da adoração. Cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a nossa funda. Esse é o nosso alforje. Esse é o nosso cajado. Essas são as nossas pedras lisas que nós tiramos do ribeiro, e esse ribeiro é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo Timóteo 1:12, o apóstolo Paulo, na parte B do versículo, diz: mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia.
Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que Ele é poderoso, aleluia, para guardar as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, está na hora de você levantar a sua voz e confessar com toda a autoridade: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que meu Jesus Cristo é poderoso. Eu sei que Ele guarda o meu chamado. Eu sei que Ele guarda a minha vida. Eu sei que Ele guarda a minha família. Eu sei que Ele guarda os meus negócios. Eu sei, eu bem sei, aleluia. Amados, vamos voltar à essência da nossa vida em Cristo Jesus? Vamos tirar algumas bagagens extras que foram adicionadas e nós estamos carregando? Vamos voltar a adorar a Deus? Vamos voltar a chorar no momento do louvor e adoração, como antigamente nós fazíamos? Vamos voltar a frequentar as vigílias de oração, aos retiros espirituais da igreja? Vamos voltar a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e deixar que Ele acrescente as demais coisas? Volte a confiar em Deus. Volte a depender de Deus. Receber a abundante colheita para a sua vida é declarar a palavra de Deus e confiar no Deus Criador dos céus e da terra. Confiar em Deus acima de qualquer estratégia terrena, acima de qualquer tendência. É assim que confiamos em Deus, confiando em Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você está recebendo essa palavra? Deus está falando com você? Está sendo edificado? O desejo do nosso coração, do Ministério da Comunhão Cristã é que você leve para o último mês desse primeiro semestre. Leve essas verdades com você. Experimente essas verdades no seu dia a dia. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, Ele vai terminar, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, por gentileza.